Fala pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos abordar aqui a parte de separação de misturas, tá bom? Olha, se tem uma coisa que nunca aconteceu foi ter uma prova do Enem sem essa parte de misturas e separação de misturas, ok? O que vai fazer você disparar na frente nessa parte de química geral inorgânica? Entender muito bem essa parte de propriedades da matéria, identificar substâncias, identificar uma mistura homogênea, heterogênea, saber classificar ali quanto ao número de fases, principalmente pensando em forças intermoleculares, ok? Quando o Enem abordar essas questões de separação de misturas, você nunca vai pensar só na mistura em si, ok? Você sempre vai tentar relacionar com quem é polar, com quem é apolar. Lá na aula de misturas homogêneas e heterogêneas, eu dei vários exemplos lá, já para você ir pensando em quem é um solvente orgânico, como o éter, o etanol, o benzeno, e quem é o solvente inorgânico, né, como a água, beleza? Saber que as substâncias orgânicas, elas misturam muito bem com outras substâncias orgânicas. Então, gasolina vai misturar muito bem com álcool, com éter, com acetona, com óleos, né? A água vai misturar muito bem com boa parte das substâncias inorgânicas, sais, ácidos, bases, óxidos, e com os álcoois até 3 carbonos. Álcoois até 3 carbonos, um éter ali de 2 carbonos, tá bom? Então tem que ter isso em mente, beleza? Agora eu boto o éter com óleo, aí não, porque aliás, o éter com óleo sim, mas a água com um óleo, por exemplo, já não vai, porque a água é muito polar, o éter é apolar. Então, são grupos de substâncias distintos, tá bom? Então, quando você estiver trabalhando com uma questão de separação de misturas, primeira coisa, você tem que tentar definir se a substância é homogênea, se a mistura é homogênea ou heterogênea, ok? Misturas homogêneas têm só uma fase, aquilo que nós chamamos de solução, pessoal, beleza? Então, se você estiver trabalhando com uma mistura homogênea, você vai pensar em poucas alternativas para separar esses componentes, tá bom? Se você estiver pensando se você identificou que o texto está tratando de uma mistura homogênea, né? Você vai pensar em evaporação. Pode ser um dos métodos. Por exemplo, água e sal dissolvido. Água e sal dissolvido, se o sal está dissolvido, é uma solução, é uma mistura homogênea. O que eu tenho que fazer ali para tirar a água do sal? Aquecer, eu posso colocar no fogo, essa água recebe energia, né? Passa para a fase de vapor. O sal evapora? Não. Sal tem um ponto de fusão e ebulição extremamente elevado, então não corre o risco de evaporar antes da água, então só a água vai embora. A evaporação é um processo. Eu posso pensar ainda, pessoal, em uma destilação simples. Bom, nós vamos já exemplificar, mas de forma geral, a destilação simples é um tipo de evaporação, ok? A destilação simples é um método que usa a evaporação, a temperatura de ebulição, para separar os componentes. Por exemplo, água e sal. Vamos aquecer, fornecer energia, a água evapora. A diferença da destilação simples para a evaporação é que na destilação simples eu uso um equipamento de vidro onde a água passa na fase de vapor, depois ela sofre condensação, então eu já aproveito a água. Na evaporação ela vai para a atmosfera, ok? Eu posso pensar também em uma destilação, só que agora fracionada. Eu vou separar fração por fração. Para que serve a destilação fracionada? Para separar misturas homogêneas de líquidos, ok? Água com álcool, álcool com éter, álcool com acetona, éter com óleo, mistura de líquidos. Destilação simples, eu tinha um sólido que estava dissolvido no líquido, ok? Eu posso pensar numa extração por solvente também, tá? Uma extração por solvente. E é basicamente isso, extração por solvente, né? Eu tenho o café, beleza? Ali os componentes do café estão misturados de forma homogênea, ali aí eu jogo água quente e vou extraindo só o que eu quero, a cafeína e outros componentes ali para dar acidez ao café, etc, ok? Então joguei água quente, a água forçou essas interações e extraiu ali o princípio ativo do café para a água. Isso é uma extração por solvente, fazer um chá, pega a folha de boldo, joga água quente. A água agora fica com gosto de quê? Dos componentes lá do boldo. Então eu extraí, eu puxei aquela substância que estava lá na folha do boldo para a água, ok? Os componentes lá na folha do boldo formavam uma mistura homogênea. Eu usei a água quente e fiz um chá, uma mistura homogênea, considerando só ali a parte que dissolveu. As folhas no fundo, ninguém liga, beleza? Bom, se a mistura for heterogênea, aí você já vai pensar em outras coisas, né? Se tiver sólido, filtração.
eu fiz um cafezinho, né? Extraí ali, fiz a extração dos componentes do café, mas eu fiquei com a parte de cima, que é uma solução, e com o pó embaixo. Como que eu posso tirar esse pó? Fazendo uma filtração, ok? Beleza? Muito bem. Eu posso pensar em uma decantação, tá bom? Decantação, tipo água com gasolina. É uma mistura totalmente heterogênea, onde o mais denso fica na parte de baixo e o menos denso fica na parte de cima, beleza? Então eu espero um tempo ali e eles vão decantando. O mais denso vai para a parte de baixo do recipiente, o menos denso fica na parte de cima. Isso é uma decantação. Se esse fenômeno for com sólido, tipo água com barro, para o barro depositar no fundo do recipiente, aí você pode chamar isso de sedimentação. Ou seja, a sedimentação é um tipo de decantação. Então, nós podemos fazer uma filtração, uma decantação, beleza? Nós podemos fazer, pessoal, uma centrifugação. Centrifugação só serve também para misturas heterogêneas. Vamos lá, você vai fazer um exame de sangue, tirou o sangue ali tem os glóbulos brancos, os vermelhos, e aí, com o tempo, a tendência é a parte branca separar da parte vermelha, ali, os glóbulos brancos separar dos glóbulos vermelhos. Só que isso demora, então você vai lá no exame, no laboratório fazer esse exame, não pode demorar muito, né? Então, aquela substância, né, o sangue lá, é uma mistura que é um colóide, né, todo colóide heterogêneo é colocado em um tubozinho de ensaio, colocado numa centrifugadora onde ela vai girar, né, e ali a ação da gravidade, né, vai fazer com que aquelas partículas que são um pouco mais densas, né, depositem no fundo do recipiente. Ou seja, para que serve uma centrifugação? Para acelerar a decantação. Então, essas duas técnicas de separação estão relacionadas à decantação e à centrifugação, sempre com a diferença de densidade. A decantação decanta por si só, são partículas maiores. Se as partículas forem pequenininhas, você precisa centrifugar, girar, fazer muitas rotações por minuto ali para fazer aquelas partículas se depositarem no fundo do recipiente. Ou seja, centrifugação acelera a decantação. Esse primeiro caso da mistura heterogênea, filtração, se ela estiver muito lenta, eu posso fazer uma filtração a vácuo, ok? Dentro do recipiente eu vou reduzir a pressão. Então estou fazendo um filtro lá de café, né? Aí o café está passando bem devagarzinho. Bom, eu posso colocar isso num Kitasato, um aparelho, esse não me interessa muito, tá bom? E dentro dele eu reduzir a pressão. Aí a pressão dentro do recipiente fica menor e a pressão em cima do recipiente fica maior, aí força a passagem do líquido por diferença de pressão. A filtração a vácuo não é exatamente a vácuo 100%. Tem uma diferença de pressão. Dentro do recipiente a pressão é menor, externamente é maior, força a passagem pelos poros do filtro, beleza? Então, além de filtração, decantação, centrifugação, eu posso fazer ainda uma imantação, tá bom? Imantação, pessoal, é a mesma coisa de separação ou separação magnética, tá bom? Separação magnética, eu vou usar um ímã para atrair partículas metálicas que tenham ali ferro, níquel ou cobalto. Não é todo material que um ímã atrai, principalmente ferro, níquel e cobalto. Então, lá na lavoura da cana-de-açúcar, né, passa um trator recolhendo ali a cana, ela sai suja com traços de ferro, de níquel, de cobalto, talvez de cobre, né? Ela passa ali por um processo de moagem, umas grades metálicas, essa cana, o bagaço da cana pode sair sujo de ferro. Okay? Isso não pode ir para a parte lá onde vai fermentar e produzir álcool para vender para um veículo, para os postos de combustíveis, porque esse álcool, se ele tiver uma peça metálica, ele vai quebrar o motor do carro. Então, esse bagaço da cana ele passa numa esteira, uma espécie de ressonância. Nessa esteira tem eletroímãs, tem ímãs magnéticos que vão recolher tudo que for ali de ferro, níquel, cobalto, cobre e outros metais que tenham propriedades magnéticas. O nome desse processo é chamado de separação de misturas, tá bom? Aí você tem outros processos que são mais do dia a dia, em que o Enem tem uma pequena chance de cobrar, tá bom? Então não é muito importante, tipo peneiração, eu tenho arroz e a casca do arroz, posso peneirar, posso fazer uma ventilação, eu tenho uma areia com pedras maiores, faço uma peneiração, a areia passa, a pedra fica. Esses são mais intuitivos, tá bom? Não são os processos que vocês devem focar nesses processos industriais, destilação simples, fracionada, extração solvente, extração por arraste, tá bom? Filtração, decantação, centrifugação, filtração a vácuo para acelerar a filtração comum
centrifugação para acelerar a decantação. Então vamos trabalhar aqui em alguns exemplos, e aí podem surgir outros processos e nós vamos abordando, beleza? Então no primeiro exemplo nós vamos trabalhar isso aqui. Eu tenho um sólidozinho ali, ó, branco, né, de NaCl e AgCl, são dois sais. O Enem vai dar a seguinte informação para vocês, ó. O NaCl, ele é solúvel em água, tá bom, pessoal? Solúvel em água. Mas o cloreto de prata, ele é um sal insolúvel em água. Ok? Então, o primeiro procedimento aqui é adicionar água nessa mistura. Não dá para você ver esses componentes, tá bom? Eles são do mesmo tamanho, mesma cor. Então, nós vamos adicionar água. Adicionando água, esse sistema vai adquirir o seguinte aspecto, tá? Visual, ó. Nós vamos ter ali dissolvido apenas o NaCl, então aqui sobra um pouquinho de sólido, tá bom? Sobra o AgCl sólido, que não dissolveu. E na parte de cima, nós vamos ter o NaCl, só que aquoso. Essa parte de cima é homogênea, mas como tem um corpo de fundo, o sistema é heterogêneo. Então, se é heterogêneo, você vai pensar naqueles processos para separar misturas heterogêneas. Bom, esse processo aqui que nós jogamos água e aí aconteceu apenas a dissolução do NaCl, a gente chama de dissolução fracionada. Beleza? Dissolução fracionada. Tranquilo, pessoal? Por que dissolução fracionada? Porque apenas um dos componentes da mistura foi dissolvido, que foi, no caso, o NaCl. Quando você olha para esse novo sistema, ele está heterogêneo, tá bom? Ele tem ali o AgCl no fundo, que não dissolveu, e o NaCl em água. Então, o que nós vamos fazer agora? Uma filtração. Nós já vamos aplicar uma outra técnica. Teve a dissolução fracionada, vamos fazer uma filtração. Quando você joga isso no filtro, quem fica retido no filtro? O AgCl. Então, o AgCl fica retido no filtro. Isso que fica retido no filtro, nós vamos chamar isso de resíduo, tá bom? E quem passa pelo filtro? O NaCl e a água, tá? Então, nós vamos ter aqui num recipiente, né? Passou pelo filtro, o NaCl na fase aquosa, beleza? Só que isso é uma mistura homogênea, isso é uma solução. Se a mistura homogênea, agora você vai pensar em evaporação ou destilação. Não tem muito o que se pensar, beleza? E agora você vai fazer uma... Aí depende, beleza? Se você realizar uma evaporação, separa. Se você faz uma evaporação, a água vai embora para a atmosfera, fica só o cloreto de sódio. Agora, eu quero aproveitar essa água logo em seguida. Aí você faz uma destilação simples. Você aquece, a água passa por um tubo de vidro, depois cai em outro tubo de vidro frio, que é chamado condensador. Ele é resfriado com água fria por fora ou com gelo, ok? E a água, quando bate nessa região fria, já sofre condensação. Então, ou você pode fazer uma evaporação ou pode fazer uma destilação simples. Depende do objetivo. Se for de forma caseira, você vai fazer uma evaporação. No laboratório, de forma industrial, uma destilação. Aí você vai obter a água mais o NaCl sólido. Na evaporação, a água foi para a atmosfera. Na destilação, a água ela passa por um tubo de vidro, cai em uma região chamada de condensador, que é uma região fria, e já condensa. Você lembra lá da primeira aula que o vapor d'água, quando está na atmosfera, quando encontra uma frente fria, uma região, uma massa de ar frio, ela condensa, precipita e aí vem a chuva, ok? Então, dissolveu, dissolução fracionada é uma técnica. Depois, uma filtração comum. Se na filtração comum os poros do papel ali entupissem, você poderia levar para um recipiente e tirar o ar de dentro do recipiente, ou seja, reduzir a pressão interna ficando menor e a externa maior, força o líquido a passar pelos poros, aí já seria uma filtração a vácuo, beleza? Depois, dependendo, você vai usar destilação simples ou uma evaporação.
Precisa fazer destilação fracionada em água com sal? Não. Destilação fracionada são para líquidos que têm diferença de ponto de ebulição, mas a diferença não é tão grande. Primeiro que o sal antes de dissolver era um sólido, não era um líquido. Por isso não usa fracionado. E quando você aquecer água e NaCl, ok? Não tem nenhuma possibilidade do NaCl estar evaporando junto com a água. Então, por isso, não precisa você fracionar, fazer várias vezes ali essa técnica. Com certeza, a água sai pura, beleza? Muito bem, então aqui nesse exemplo nós trabalhamos de solução fracionada, filtração comum, evaporação e destilação simples. Observe que nós vamos identificando, no primeiro recipiente, quando nós dissolvemos ali parte da mistura, que foi o NaCl, com a água, ficou heterogêneo. Nós vamos pensar nos métodos para misturas heterogêneas. Depois que nós tiramos o AgCl, ficou homogêneo. Vamos pensar nos métodos para mistura homogênea. Você vai trabalhar sempre assim, ok? No exemplo 2, veja, é uma mistura de dois líquidos. Água é uma substância, é um solvente inorgânico, extremamente polar, de densidade 1 grama por ml. E o C6H6, pessoal, é o benzeno. Se você não sabe que o nome é benzeno, dá para você resolver esse tipo de problema tranquilamente. Porque quando você olha para a substância C6H6, você sabe que ela é um hidrocarboneto, ela só tem carbono e hidrogênio. Como mencionado lá na primeira aula, na segunda aula, aliás, todo hidrocarboneto é apolar. Então, eu não sei o nome do hidrocarboneto. Não me interessa, porque ele não está perguntando o nome do hidrocarboneto para você, ok? Isso se a questão fosse de nomenclatura. Ou te desse a nomenclatura para você montar a fórmula. Tem aqui a fórmula C6H6, é um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto é apolar. Isso não tem afinidade pela água. São grupos de substâncias diferentes, uma inorgânica, outra orgânica, uma polar, outra apolar. Não tem afinidade, ok? Então, o benzeno não gosta da água e vice-versa, não interage. Então, quando você colocar no mesmo recipiente, com certeza nós vamos ter duas fases, né? Só que o benzeno tem ali a densidade informada de 0,9 gramas por ml. Então, o benzeno ele vai ficar na parte de cima, tá bom? Então, essa parte aqui, essa parte do C6H6, né? C6H6, vai ficar aqui em cima. E embaixo nós vamos ter a água, né? Aqui embaixo nós vamos ter, deixa eu só trocar a cor disso, né? Nós vamos ter a água, ok? Nitidamente tem duas fases. Tem a fase orgânica de benzeno e a água que está embaixo. Mesmo que você agite, pense aí, vamos dar uma agitada nesse recipiente, agitar, deixar em repouso. O fato de você deixar em repouso aí, com o tempo, 10, 15 minutos, né? Vai separar novamente, vai mandar o componente que não tem afinidade com a água e é menos denso para cima, ele vai se repelindo mesmo com a água, e a água mais densa vai descendo. Esse processo aí é chamado de decantação. Decantação de líquidos. São líquidos imiscíveis, beleza? Imissíveis que não se misturam. Água e álcool, por exemplo, são líquidos miscíveis. A água com a gasolina, a água com o benzeno, a água com o óleo são líquidos immiscíveis. Agita, deixa em repouso, eles vão decantando. O mais denso vai para a parte de baixo, o menos denso vai para a parte de cima, beleza? Então, isso foi uma decantação, pessoal. Existe uma aparelhagem para isso, que é chamado funil de Bromo, né? Onde ele tem uma torneirazinha embaixo, né? Então, aqui embaixo tem uma torneirazinha. Se você abre essa torneira, qual o líquido que vai cair? A água. Então, a água está na parte de baixo, ela vai caindo. Quando ela estiver acabando, você fecha a torneira, separou a mistura, ok? Agora, como que você vai concluir isso lá no dia da prova do Enem? Olhando quem é apolar, ok? Comparando as densidades, que em geral o Enem vai fornecer para você, beleza? Se fosse com barro sedimentando, aí você poderia chamar essa decantação de sedimentação, ok? Bom, esse mesmo exemplo aí, pessoal, poderia ser aplicado aqui, ó. Essa mesma linha de raciocínio, água mais gasolina. Tem aí na frente um exemplo, tá bom? Poderia ser água mais óleo, ok? Poderia ser água mais... pensa numa substância de cadeia carbônica grande. A água mais ácido graxo, né? Ácido graxo que tem na gordura, beleza? Tá bom? Então, qualquer substância de baixa polaridade aí, neste caso, né, qualquer substância de baixa polaridade,
sempre vai formar um sistema bifásico com a água, tá bom? Beleza? Muito bem, pessoal. Vamos para um próximo exemplo. Imagine então essa buretazinha aqui no exemplo 3, com 50 ml de gasolina comercial. O que tem na gasolina comercial? Hidrocarbonetos, né? Na gasolina tem hidrocarbonetos. Eu vou colocar assim, ó, CXHY, porque na verdade tem uma mistura de hidrocarbonetos, que são completamente apolares. E o que tem na gasolina? Tem álcool, tem etanol, né? Tem o CH3, CH2, OH. Isso aqui foi comentado lá na segunda aula, tá bom? Por lei é permitido colocar álcool na gasolina, tá bom? Até 25% por aí. Essa parte do álcool, pessoal, ó, ela é apolar. Então essa parte do álcool, ela tem muita afinidade pelos componentes da gasolina, né? Ó. Então ela vai interagir muito bem com essa parte aqui. Agora, essa parte do álcool, grupo OH, ela é uma parte polar. Então ela não interage muito bem, mas isso não atrapalha dela dissolver na gasolina, porque tem a parte que se insere muito bem nas moléculas de gasolina. Esse grupo OH já é parecido com a água, então ele tem afinidade pela água, por isso que o álcool consegue misturar muito bem na gasolina e na água, porque o álcool é anfifílico, tem uma parte que é apolar e uma parte que é polar, ok? Muito bem, aí você mistura 50 ml de gasolina comercial com 50 ml de água, agita e deixa em repouso. Quando você agita e deixa em repouso, esse fenômeno é conhecido como decantação, ok? Você está deixando decantar. Observe que a água foi para a parte de baixo, né? E a gasolina para a parte de cima, ou seja, a água é mais densa do que os componentes da gasolina. Só que aqui tem um detalhe, aqui tem agora 61 ml de fase aquosa, ok? E aqui para cima, para os componentes da gasolina, só ficaram, né, 39 ml. Então, o que aconteceu? Por que era 50 e só tem 39? Porque o álcool, ele abandonou a gasolina e foi para a água. Esse fenômeno do álcool sair da gasolina e ir para a água é conhecido como extração. A água está extraindo o álcool que tem na gasolina, porque a água tem um tipo de interação com o álcool mais forte do que o álcool com a gasolina. A polar com a polar é de polo induzido. O grupo OH do álcool com a água chama de ligação de hidrogênio essa interação. Ela é mais forte. Então a água força o etanol a sair da gasolina e ir em direção à água. Por semelhança, o álcool tem uma interação mais forte com a água. Então, ó, teve uma decantação e uma extração. O fato de você deixar em repouso ali um ficar na parte de baixo e o outro de cima, decantação. O fato da água estar saindo, do etanol estar abandonando a gasolina e ir para a água é uma extração por solvente, porque o etanol está interagindo melhor com a água do que com a gasolina. Ele abandonou a gasolina e foi para a água. Então a água conseguiu extrair quantos ml de etanol nesse processo? 11 ml, daria aí em torno de 22%, beleza? Muito bem, pessoal, depois dessa extração, nitidamente você tem um sistema bifásico, tá bom? Ou seja, você tem duas fases, tem a gasolina na parte superior e a água e o álcool na parte inferior. Então, aqui você tem água e o álcool, que é o etanol que foi extraído. Essa parte, só da água e do álcool, ela é homogênea. O que é bifásico? A bureta inteira, tem a parte superior, a parte superior. Só a água e o álcool, ela é uma solução. Ou seja, é uma mistura homogênea. Como que nós vamos fazer agora para separar a água deste álcool, né? Então, você tem lá a água, ok? E o álcool, formando uma mistura homogênea. O ponto de ebulição do etanol é em torno de 79 graus Celsius. O ponto de ebulição da água é em torno de 100 graus Celsius. Então, você vai aquecer esse sistema. Isso é uma mistura homogênea de dois líquidos. Aí você não usa mais destilação simples. Você agora usa destilação fracionada. A simples é também para uma mistura homogênea, mas de um sólido que foi dissolvido. Água e álcool, dois líquidos miscíveis. Agora você vai aquecer e este processo é chamado de destilação fracionada, beleza? Então você vai aquecer, quem é mais volátil? A água. Aliás, o álcool, né? Ponto de ebulição 79 graus Celsius. É lógico que o álcool é mais volátil. Então, quem é que vai evaporar? Quem é que tem uma tendência, uma taxa de evaporação maior? O álcool. Então, o álcool, primeiro o álcool evapora, né? Então, passa lá para C2
H5OH vapor, depois passa por um processo de condensação, por um tubo de vidro frio, e aí cai como C2H5OH líquido. Se você continuar aquecendo, aí a água vai entrar em ebulição, vai virar vapor, depois você condensa, e aí ela vira líquida, beleza? Então, o mais volátil sai primeiro, ok? Se o etanol tem um menor ponto de ebulição, ele é mais volátil, ele evapora primeiro e aí você já separou os componentes, ok? Água e álcool, dependendo da proporção, formam uma mistura chamada mistura azeotrópica, o ponto de ebulição é constante. Aí não é possível mais fazer destilação fracionada, pois a destilação fracionada precisa que esses componentes ali, a mistura, né, entrem em ebulição em momentos diferentes, né? O etanol entra primeiro por ter um ponto de ebulição menor, depois é que a água entra em ebulição e assim eu consigo separar os componentes. Então é assim que a água é separada, não é, do etanol nas destilarias de cachaça, tá bom? Você tem uma mistura com muito etanol, 90% de etanol e água. Dá para você ir fazendo destilação até ficar em torno de 40% ali para vodka, 39% para uísque, tá bom? Mas é assim que faz, por destilação. Por isso que chama bebida destilada, porque ela passou por esse processo de destilação, de ir separando o álcool da água diversas vezes, beleza? Observe, eu trabalho sempre pensando na polaridade, nos grupos, né? Grupo orgânico com orgânico, inorgânico com inorgânico, e álcoois, até 3 carbonos, são infinitamente solúveis na água devido ao grupo OH, que é muito parecido com a água, beleza? Muito bem, no exemplo 4 vamos ter semente de linhaça. Pessoal, semente de linhaça, de girassol, todas essas sementes são extremamente ricas em proteínas, vitaminas e principalmente óleos, né? Bom, no óleo aí nós vamos ter ali as vitaminas lipossolúveis e etc. Vamos extrair o óleo de uma semente, tá bom? Essa parte nutritiva aqui. Então, na semente de linhaça você tem óleo. E só de falar óleo, você já tem que pensar que óleo é uma mistura, ok? No óleo você tem uma mistura de substâncias que são apolares, ok? Então, é claro que eu não vou poder utilizar água, misturar água na semente, que não vai dissolver, não vai adiantar de coisa nenhuma, ok? Então, se eu tenho semente de linhaça, eu vou triturar ela para aumentar a área de contato. E aí, nós vamos jogar um solvente orgânico. E lá, na segunda aula, fui trabalhar dessa parte. O principal solvente para isso é éter. Não se usa muito etanol, o éter é melhor ainda. O éter dissolve mais substâncias orgânicas, o éter, o benzeno. E aí o éter é um solvente orgânico que tem baixa polaridade, então ele vai conseguir interagir muito bem com o óleo e com os componentes que estão no óleo. Tudo que está no óleo da semente também é de baixa polaridade, ou seja, tende a ser apolar. Depois que você jogar ali, aqui embaixo nós vamos ter a semente, né? Ó, e aqui em cima você vai ter o éter, que é o solvente orgânico, mais tudo que tem no óleo. Ou seja, é um sistema bifásico. No entanto, só o éter e o óleo, eles dois ali, o éter e os componentes do óleo, formam uma solução, uma mistura homogênea. Então, depois você faz uma filtração, né? Você filtra. Nessa filtração, você vai reter ali nos poros as sementes, né? E aí, o que que passa? O que que passa pelos poros do filtro? Passa o éter, passa a solução, né? Você tem o éter mais o óleo da semente lá, ok? Isso é uma solução, isso é uma mistura homogênea. Se é mistura homogênea, você agora tem que pensar em evaporação ou destilação, ok? Aqui, você nem pode perder o éter e nem o óleo. O éter é um solvente muito importante nos laboratórios, na indústria, então eu vou reaproveitá-lo. E o óleo eu quero extrair, então não vou pensar em evaporação, porque um vai embora, tá bom? Então você com certeza vai pensar aqui, né, numa destilação fracionada. O éter é um líquido? É. Beleza? O óleo também é líquido? Sim. Então, uma mistura de dois líquidos. Beleza? Mistura de dois líquidos, mistura homogênea de dois líquidos. Destilação fracionada. O éter é um solvente orgânico com a cadeia carbônicazinha de 4 carbonos, beleza? Depois você vai ver isso na química orgânica. Mas o éter, assim como o álcool, é muito volátil, muito inflamável. Óleo, bom, quando você vai fazer uma fritura na sua casa, que você bota óleo lá para fritar o frango, o óleo evapora? Não, você pode usar o mesmo óleo para fazer coxinha diversas vezes. Então, óleo não é uma substância
volátil, beleza? Em geral, de forma geral, os óleos aguentam bem o calor, beleza? São bem estáveis diante do calor. Então, eles taxa de evaporação muito baixa e também não sofre decomposição, a taxa de oxidação é muito baixa. Então, entre o éter e o óleo, o mais volátil é o éter. O éter é uma substância tão volátil quanto o álcool, ok? Evapora com muita facilidade. Então, quando você aquecer na destilação fracionada, quem é o primeiro destilado, né? A gente chama de destilado a substância que evaporou e depois condensou, ok? Mudou lá para o outro lado da figura lá do equipamento de destilação, beleza? Então, o destilado é o éter, beleza? O éter evaporou e depois passa pelo condensador, um tubo de vidro frio, já cai na fase líquida, então cai éter líquido. Aí, esse óleo tem um ponto de ebulição muito grande, então, em geral, você não precisa aquecer ele. Ele fica no fundo do recipiente, né? Você não precisa aquecer até ele evaporar, que aí você pode correr o risco até de degradar este óleo. Então, o resíduo é o óleo, tá bom? É o que fica no recipiente, beleza? Você aquece só para garantir que tirou o éter. Você não pode consumir esse óleo com éter. O éter, de certa forma, tem uma toxicidade. Então, eu evaporo, o éter vai embora. Depois ele passa no condensador, cai líquido e o óleo fica no fundo do recipiente onde tinha a mistura. Tá bom? Então, isso seria... Eita, caralho. Então, pessoal, não precisa aquecer o óleo até ele entrar em ebulição, porque como a diferença de ponto de ebulição é relativamente grande do éter para o óleo, você aquecendo garante que o éter passou todo para a fase gasosa e o óleo ficou lá no recipiente embaixo. Aí nós vamos chamar isso de resíduo, apesar de não ser sólido, beleza? Muito bem, pessoal. Exemplo 5, cana-de-açúcar mais traços de ferro. Por que isso acontece? Porque lá no processo de recolher a cana-de-açúcar na roça, né, ela passa por umas esteiras, pelos equipamentos dos tratores, né, e passa por partes metálicas. Pode correr o risco dessa cana estar com um bagaço de ferro ali, pedaço de ferro, de níquel, de cobalto, de cobre. E aí isso precisa ser retirado, porque no processo de extração do álcool, o álcool não pode ter um pedaço de ferro, vai acabar com o motor do seu veículo, tá bom? Então, isso vai passar lá por um processo chamado de imantação. Você coloca a cana-de-açúcar e alguma sujeira ali metálica, né? E passa por uma esteira magnética, tá bom? Passa por um separador magnético. Separador magnético. O que é um separador magnético? É uma esteira magnética que tem um ímã, tá bom? Tipo um ímã de geladeira, só que, claro, um campo magnético muito maior, uma esteira muito maior. O separador magnético ele vai reter, né, as partículas ali metálicas de ferro, tá bom? Então isso retém ferro, níquel, cobalto, cobre e etc. Beleza? Vamos fazer aqui umas questões para vocês entenderem como que o Enem vai exatamente cobrar isso aqui, beleza? Então, nessa primeira questão do Enem, tem o seguinte, ó. A obtenção de óleos vegetais de maneira geral passa pelas etapas descritas. Aproveite uma questão dessa para você estudar quais são as etapas, porque o Enem sempre cobra o mesmo tipo de linha de raciocínio nessas questões. Então, tem o seguinte, primeira etapa, preparação da matéria-prima, seleção dos grãos, isso não interessa muito, né? É olhar se o grão é bom ou não, beleza? Descascamento, beleza? Trituração, aumenta a área de contato ali, cozimento aumenta a permeabilidade, né? E depois na segunda coluna tem extração do óleo bruto. Agora sim, extração do óleo. Para só extrair óleo eu tenho que usar solventes apolares, solventes orgânicos. Benzeno, éter, clorofórmio. Clorofórmio é muito tóxico, aí não é muito usado, mas pode ser usado depois que ele vai ser evaporado, beleza? Na extração do óleo bruto tem a prensagem, aí ele conta remoção parcial do óleo. Você vai espremer, é uma extração só que forçada, tipo quando você vai fazer um suco de laranja, uma extração mecânica. Extração, aí obtenção do óleo bruto com hexano. Hexano é um solvente orgânico. O que é hexano? C6H14. Professor, eu não sei a fórmula. Hexano, a nomenclatura hexano, metano, butano, tudo que termina em an, ió, que é ano, ou então pentano, metano, heptano, tudo isso é hidrocarboneto, é CXHY. Se é hidrocarboneto, nós sabemos que são solventes apolares, tá bom?
são apolares, porque que extrai ali o óleo? Porque interage com afinidade muito elevada por forças de dipolo induzido, ok? Depois o hexano e esse óleo formam uma mistura homogênea, aí obrigado a fazer uma destilação fracionada, ok? Então, qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade? Ou seja, quando ele fala da polaridade, apenas em função da semelhança, de ser semelhante. Qual dessas etapas utilizou uma substância que é semelhante ao óleo? Aquele usa o solvente para fazer a extração, ok? Então, letra D. Se ele perguntasse como que separa o óleo do hexano, aquece, o hexano vai embora, o óleo não é volátil, fica no fundo do recipiente. É uma questão que muitos vão considerar uma questão difícil, tá bom? Mas se você está ali ligado nas forças intermoleculares, nos grupos de substâncias parecidas ou não, inorgânicas e orgânicas, você mata com extrema facilidade, tá bom? Então, letra D é uma questão para você fazer rapidinho. Olha o exercício 2. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Professor, eu não sei o que é acetato de etila, mas você sabe ler, certo? E aí então você vai matar só lendo ali as informações que tem. Acetato de etila, ó, eu sei o que é um éster. Vamos fingir que não sabemos o que é acetato de etila. Sabemos ler, vamos ver as informações aqui que você vai matar rapidinho, ó. Considere os dados de acetato de etila, baixa solubilidade em água. Pronto, você entendeu essa parte? É suficiente. Baixa solubilidade em água, então, ó, você vai pensar o seguinte: se essa substância tem baixa solubilidade em água, quando você misturar o acetato de etila com a água, como que eles vão se comportar aqui dentro? Formando uma mistura heterogênea, ok? Agora você vai observar a densidade. A densidade da água, nós sabemos que ela é de 1 grama por ml, é uma densidade mais conhecida. Do acetato ele deu aqui, ó. Massa específica, ou seja, densidade 0,9. Então, o acetato, pessoal, que é o éster, acetato é terminação de éster, tá bom? Ele vai ficar na parte de cima e a água vai ficar aqui na parte de baixo. Pronto. Por que eu concluí que essa mistura heterogênea baixa solubilidade em água? Ou seja, não é um líquido que não vai dissolver em água. Ok? Como ele é menos denso, fica na parte de cima. Como que chama esse processo? Agita, deixa em repouso. Aí o repouso vai mandando a água para baixo e o acetato para cima. É uma decantação. Decantação de líquidos, tá bom? Muito bem. Então, já matou a questão. Se você procurar as alternativas, a única que fala de deixar decantar, e esse é o único processo, né? 2 líquidos com diferença de densidade, onde um não é solúvel no outro, tá bom? Então, decantar. Letra A, evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água. Se você colocar no fogo para evaporar, os dois evaporam. E quem é mais volátil evapora mais. Se eu misturo água e álcool e coloco no fogo aqui para evaporar, os dois evaporam, só que o álcool evapora mais, beleza? Filtrar. Filtrar eu tenho que ter sólidos ali de tamanho, que é um tamanhozinho que o filtro consiga reter, beleza? Realizar destilação. Destilação teria que ser homogêneo, nem pensar. Letra D, proceder uma centrifugação. Centrifugação é para acelerar decantação, caso não esteja decantando. Se a densidade é 0,9 e a da água é 1, essa diferença é suficiente para um ir para baixo e o outro para cima. Então, você não inventa muito, tá bom? Questão 3. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes dessa linhaça encontra-se no óleo. Então, a maior parte dos nutrientes está no óleo. E você já sabe que óleo é apolar, ok? Rico em substâncias lipossolúveis, de massas molares elevadas. Massas moleculares elevadas, o que a questão está te contando? Que o peso da molécula é grande, não evapora com facilidade. Eu já tinha comentado com vocês que quando você coloca óleo para fazer algum tipo de fritura, uma salada ali, ele é muito estável diante do calor, nem evapora e nem oxida com facilidade, ok? A farinha também apresenta teores de fibras proteicas insolúveis na água, ou seja, vai para o óleo, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais. Os sais minerais, esses são solúveis na água. Considere um esquema que resume o processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça. Tem a farinha, adiciona éter.
Pessoal, éter etílico é um solvente orgânico, tá bom? É um solvente orgânico. Na parte de orgânica, você vai estudar esses principais solventes, tá bom? O éter etílico é o CH3. CH3 tem um oxigêniozinho, mais dois carbonos. Aqui CH2, tá bom? Vamos arrumar isso aqui. Ali, o primeiro é um CH3, porque o carbono está fazendo 4 ligações, tá? Depois ele volta para cá só fazendo 2 com os hidrogênios, que as outras ligações são com os outros átomos. CH2, CH3. Então, é um solvente orgânico com 4 carbonos. Então, ele é melhor para dissolver óleo do que etanol, que só tem 2 carbonos, tá bom? Então, eu joguei o solvente orgânico para quê? Para pegar todo o óleo. Quem que não vai pegar? Sais minerais, que isso é solúvel na água, tá bom? Então, ele faz esse processo, né? Aí ele filtra. Filtra para tirar a semente, tá bom? Ali que ficou embaixo. Para cá vem a semente e sais minerais. Quem está nesse extrato etéreo aqui, fase orgânica? Extrato etéreo é o éter e quem está no éter. Quem está no éter? Quem tem afinidade pelo éter, ou seja, o óleo que é apolar, ok? Aí você faz uma destilação. Quando você destila, quem é mais volátil? O éter. Então aqui em cima nós temos o éter, um solvente super volátil, tá bom? Quem é que tem um ponto de ebulição grande? Os componentes do óleo. Então quem fica como resíduo aqui? O óleo. Acabou. É uma questão classificada, né, como difícil ou de média para difícil ali devido ao grande número de erros, mas é aquela questão que vai te ajudar ali a chegar nos 750, 800 na prova do Enem. Com aquelas mais simples, você faz ali uns 600, 650, as medianas e as mais difíceis, aí você vai ali para 750, 800 e aí aprovado, beleza? No curso aí mesmo de alta concorrência, tá bom, pessoal? Então, o óleo de linhaça está em qual fração? Lá no resíduo 4, letra E, beleza? Muito bem. Então, essa é a parte de separação de misturas aí que você precisa pegar, tá bom? Pega o resumozinho que fica para vocês aí, faz essas questões, pega a teoria, vai definindo ali, vai separando ali na sua cabeça ali quem é solvente orgânico, apolar, para que ele serve, que aí você sempre vai acertar essas questões, tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Depois a gente vai fazer uma abordagem só da parte de tratamento da água, que envolve alguns métodos de separações de misturas, né, ali mais específico, tá bom? Então, até lá.